No programa de hoje, servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região são preparados para a aposentadoria. Semana da Saúde é realizada no Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. Na entrevista, eu vou conversar com a juíza do trabalho substituta da Vara do Trabalho de Vilhena, Fernanda Antunes Marques Junqueira. Ela vai falar sobre a captura da subjetividade do trabalhador no mundo do trabalho, uma visão psicanalítica. Agora, no Justiça e Cidadania. Semana da Saúde é realizada no Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. Coleta de sangue para doação de medula óssea marcou o início da Semana da Saúde na Justiça do Trabalho da 14ª Região em Porto Velho. A Semana da Saúde iniciou no dia 13 de outubro, terça-feira, e foi encerrada na sexta-feira, dia 17 de outubro, com a realização do 8º encontro do Programa de Preparação para Aposentadoria e Vida Plena. Realizado pelo Núcleo de Assistência à Saúde da Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal, foram atendidos magistrados, servidores e terceirizados. Acadêmicos de enfermagem da Faculdade Finca de Porto Velho aferiram pressão arterial, glicemia e índice de massa corporal. É uma prática nossa no tribunal já de muitos anos. Todos os anos a gente desenvolve sempre uma atividade voltada para a saúde, né? No sentido de mostrar para os servidores a importância da prevenção e da educação em saúde. Técnicos e médicos da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia, Femeron, realizaram coleta de sangue para Cadastro Nacional de Doadores de Medula Óssea. A médica da Femeron destacou a importância da Semana da Saúde no tribunal e que atividades em órgãos públicos como essas colabora com a conscientização da importância da doação de sangue e incentiva futuros doadores. Aumentar ainda mais a demanda de doadores, incentivar cada vez mais e tornar mais útil ainda, né, a doação, e acaba expandindo mais ainda pessoas que não sabem da importância, né, e acabam criando alguns mitos em cima da doação de sangue. Então é muito bom a divulgação em setores públicos, que aumenta mais a doação e incentiva também mais os doadores. Ao ficar sabendo da coleta de sangue para a doação de medula óssea, essa voluntária não relutou e pela primeira vez fez a doação. Segundo ela, um ato de coragem que pode salvar uma vida. É a necessidade do próximo, né? Que me fez ter coragem para doar. A técnica judiciária Cleide Prado já é doadora, mas confessa que passa despercebida quanto à doação. E a Semana da Saúde, trazendo a coleta de sangue no tribunal, facilitou a doação. É de grande importância. Às vezes eu sou passo despercebida, gostaria de fazer mais. Aí, assim, tá um certo tempo que eu não dou sangue, né? Aí essa oportunidade é maravilhosa, que elas vêm aqui a gente, para mim é um maior prazer doar sangue. Você vai estar colaborando com vidas, né? Com certeza. Quantas pessoas estão precisando desse pequeno ato da gente, né? Hoje, particularmente, nós estamos fazendo a campanha de doação de sangue e medula óssea, né? Então é um ato de amor, de solidariedade, né, para com a sociedade de Porto Velho. A gente sabe da necessidade que os hospitais têm e a deficiência que eles têm em relação à questão do sangue, né? Então hoje nós estamos, o TRT 14 está colaborando nesse sentido, os servidores estão comparecendo aqui para fazer a sua doação. Durante a Semana da Saúde, foi realizada uma palestra sobre prevenção ao câncer de mama pela médica Ida Pereia. A equipe de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho realizou vacinação de prevenção contra a gripe influenza H1N1, tríplice e viral, hepatite B, antitetânica e febre amarela. Servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região são preparados para a aposentadoria. Cerca de 30 servidores que atuam na Justiça do Trabalho nos estados de Rondônia e Acre, que estão prestes a se aposentar, participaram nos dias 16 e 17 de outubro de 2014 da 8ª edição do encontro do Programa de Preparação para Aposentadoria e Vida Plena do Tribunal. Na abertura do evento, o presidente do Tribunal, desembargador Wilson Alves Pequeno Júnior, falou que o número de aposentados vai aumentar nos próximos anos.
O objetivo do programa é beneficiar os magistrados e servidores que estão prestes para se aposentar. Realizado pela Secretaria de Gestão de Pessoas, através do Núcleo de Assistência à Saúde e seções de Psicologia e Assistência Social, o programa de preparação para a aposentadoria foi apresentado aos participantes pela assistente social do tribunal. Incentivar que as pessoas sejam sujeitos ativos no seu processo de aposentadoria. O consultor financeiro, Elton Santos, falou como obter liberdade financeira com maestria e construir uma estratégia financeira nesse novo estilo de vida. Ser rico de verdade é trabalhar um modelo que possa me dar o estilo de vida que eu desejo. E o estilo de vida que eu desejo é o meu estilo de vida. Legislação da aposentadoria, salários e benefícios são assuntos que muitos desconhecem. E as orientações a respeito foram esclarecedoras. Os palestrantes foram muito claros ontem na questão da lei, né, de todos os procedimentos que você tem que fazer. Teve também uma orientação da parte financeira quanto às percas que nós teremos quando da aposentadoria. Ponto de mutação foi o tema do curso aplicado no encerramento do encontro. O curso teve como objetivo prepará-los e motivá-los para as atividades ao se aposentarem. Eu entendo que a aposentadoria é uma questão de cidadania e de dignidade humana que precisa ser resgatada. E esse passo, esse curso que o TRT está fazendo é um passo nessa direção. Porque assim como a gente prepara as pessoas quando entram no trabalho, quando iniciam numa entidade, precisam prepará-los para quando se desvinculam, para que possam retornar às suas famílias, à sociedade, com autoestima elevada e motivação necessária para novas atividades. E é um curso que visa a questão do projeto de vida, né? O palestrante ele tem larga experiência já nesse assunto, então ele procura mexer mesmo com as pessoas para fazer refletir, né, do que importa, né, na vida e como que as pessoas vão se preparar para esse momento. É uma nova fase que todos nós vamos enfrentar. E é uma fase desconhecida, é uma coisa nova que acontece para cada um. Então, às vezes, isso vem acompanhado de medo, né, de insegurança. E esse curso vem a preencher essas coisas, vem orientar como é que as pessoas podem. Não vai ensinar, porque essas coisas cada um tem que aprender por si. Estamos aprendendo essa nova fase, né? A nova fase que nós teremos que enfrentar daqui a pouco, né? O desligamento dos nossos trabalhos e temos que estar preparado para essa vida sem ficar ocioso, que é o que nós estamos aprendendo aqui. No próximo bloco, eu vou conversar com a juíza do trabalho substituta da Vara do Trabalho de Vilhena, Fernanda Antunes Marques Junqueira. Ela vai falar sobre uma visão psicanalítica na captura da subjetividade do trabalhador no mundo do trabalho. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Vai já? É, a pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Vou ficar te devendo. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. O homem está em constante busca por segurança. Vive o presente com a incerteza do dia de amanhã. Todos aspiramos por segurança, seja na vida pessoal, conjugal e profissional. Buscamos por segurança em um mundo rodeado por incertezas. Para falar sobre uma visão psicanalítica nesse contexto, está conosco a juíza do trabalho substituta da Vara do Trabalho de Vilhena, doutora Fernanda Antunes Marques Junqueira. Doutora Fernanda, obrigado por aceitar nosso convite e vir aqui no Justiça e Cidadania para esclarecer sobre o assunto. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui dissertando um pouco mais sobre esse assunto de tão vital importância. Doutora Fernanda, a senhora é oriunda do 19º concurso para juiz do trabalho, não é isso? Exatamente. A senhora é natural de Minas Gerais? Do interior. Itaúna? Exato. E como é que foi a sua trajetória até galgar a juíza do trabalho, doutora?
Eu encantei pelo direito do trabalho, em verdade, ainda quanto estudante de direito. Posteriormente, já ingressei no mestrado da Universidade Federal de Minas Gerais. Também a área de especialidade foi voltada ao direito do trabalho. Militei na Justiça do Trabalho de Minas Gerais também como advogada, atuante, sempre com a visão voltada a essa relação tão conflituosa no mundo socioeconômico. Muito bem. Doutora, a senhora participou do 18º Encontro de Magistrados da 14ª Região. A senhora falou ao juiz sobre esse tema, sobre a captura da subjetividade do trabalhador no mundo do trabalho, uma visão psicanalítica. Esse foi um tema, parece que, da sua dissertação como mestrado, né, doutora? Exatamente. Foi um tema em que debrucei-me durante 2 anos e meio, foram 2 anos e meio de estudo para, então, a defesa no ano de 2010. Esse trabalho teve a orientação da professora doutora Gabriela Neves Delgado, na Universidade Federal de Minas Gerais. Doutora, o que inspirou a senhora a tratar desse assunto tão relevante que envolve o trabalhador e a sua relação de trabalho com essa visão psicanalítica? O lastro desse tema foi a insegurança que o trabalhador tem em não saber o que guarda do dia de amanhã. Porque se num primeiro momento o empregado era visto como aquele que se pregava na fábrica, hoje ele mais se despede. Essa, infelizmente, virou a ser a nova regra da lógica capitalista. Em vista dessa angústia que é intrínseca ao contrato de trabalho, que me levou a desenvolver um estudo de como o corpo humano, em especial o corpo do ser trabalhador, reage frente ao direito potestativo conferido pela ordem jurídica ao empregador de rescindir unilateralmente o contrato de trabalho. Captura da subjetividade, doutora. A senhora pode definir para o nosso telespectador, para quem está assistindo agora, o que é subjetividade? Em curtas palavras, subjetividade é a construção do eu, enquanto indivíduo. É o mundo interno desse indivíduo com o qual ele se relaciona com o mundo externo, formando suas características, personalidades, valores, crenças. Então é um diálogo entre o mundo interno e o mundo externo. E quais são as formas de captura da subjetividade do trabalhador? Dentro da nova formatação imposta pela lógica capitalista, são variadas as formas de captura da subjetividade do trabalhador. O que mais me dediquei dentro dessa perspectiva psicanalítica foi a vulnerabilidade atrelada ao contrato de trabalho quando se está à frente de um poder, que é a força produtiva, com o qual não se pode lutar contra, pelo silêncio cirurgicamente imposto à voz do trabalhador. Dentre as formas de captura, nós podemos citar a fragmentação da fábrica, uma vez vertical, horizontalizou-se, a pulverização da força sindical justamente por essa lógica de horizontalização da empresa, e outra que é mais grave, de ordem de vida do trabalhador, é a dispensa imotivada, que hoje é ampla, geral e restrita. Dentro desse contexto da horizontalização das fábricas, das empresas, nos dias atuais da globalização, passam por reformulações, né? Novas estruturas, novas mentalidades. Com essas mudanças, como é que fica a relação entre o empregado e empregador, doutora? Cada vez mais flexível. Esse é o discurso neoliberal. É flexível tanto na forma de ingresso, na forma de permanência e na forma da sua saída. Cada vez mais há pela pregação do discurso de desregulamentação e flexibilização das normas que envolvem o direito do trabalho. Qualquer crise econômica que se abre no contexto mundial, o primeiro ramo a ser questionado é justamente o trabalhador.
os salários são achatados, a dispensa é em massa. Então, por isso é que a importância desse estudo para que possamos conferir maior humanidade à relação tão conflituosa que é a relação de emprego. E que o capitalismo tende a apagar esse conflito, a fazer com que a relação de trabalho seja aparentemente harmônica, coisa que não é intrinsecamente conflituosa. No encontro de magistrados, a senhora falou que o medo e a angústia geram incerteza, né? E fazem parte do dia a dia do ser humano, essa incerteza. E essa incerteza, ela é notória no mundo do trabalho, doutor? Ela é evidente no mundo do trabalho e está atrelada ao contrato de trabalho em si. Independentemente da ocupação que você venha desempenhar, independentemente do grau de escolaridade, independentemente do nível de intelectualidade que se prega, o medo e a angústia fazem parte do dia a dia do ser humano, especialmente quando focada numa relação de trabalho subordinado. Muito bem, doutor, nós vamos para um breve intervalo. No próximo bloco nós vamos continuar falando sobre o medo e a angústia, tá? Nós estamos conversando com a doutora Fernanda Antunes Marques Junqueira. Ela é juíza substituta da Vara do Trabalho de Vilhena. Nós voltamos no instante. Esta é uma pistola de pregos, um exemplo de produtividade. Para o profissional bem treinado, é uma ferramenta de trabalho rápida, precisa e potente. Porém, em mãos inexperientes, ela é um acidente esperando para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Estamos de volta, estou conversando com a juíza do trabalho substituta, doutora Fernanda Antunes Marques Junqueira. Doutora Fernanda, a senhora falou no bloco anterior sobre a ansiedade e medo. E o medo e a angústia geram ansiedade. Eles estão presentes em todas as ocupações profissionais, doutora? Sim, como eu disse anteriormente, não importa a tarefa a ser desempenhada, se exige um maior esforço físico ou se exige um maior esforço intelectual. O medo e a angústia fazem parte de todas as ocupações hoje do mundo do trabalho, segundo a lógica capitalista de produção. E quais são as formas de ansiedade gerada pelo trabalho? Partindo do marco teórico de Dejur, autor da obra intitulada A Loucura do Trabalho, são 3 tipos de ansiedades atreladas ao contrato de trabalho. A primeira delas corresponde à degradação das relações psicoafetivas humanas dentro da fábrica. E essa degradação do ambiente psicoafetivo, em que não há mais a inter-relação entre os trabalhadores, na união de interesses, na consecução de um objetivo comum, parte da própria prática remuneratória, como imposição de metas, não raras vezes infactíveis, como também premiações, bonificações, são os ritmos que a própria organização impõe ao trabalho, atingindo diretamente a saúde mental do trabalhador. A segunda forma de ansiedade que Dejur analisa muito bem, é ligada à prevenção da integridade física do trabalhador. E quando eu digo prevenção da integridade física do trabalhador, eu estou me referindo às atividades intrinsecamente perigosas e nocivas ao trabalhador, como se dá efetivamente no ramo da construção civil, no ramo da petroquímica, onde aí há o risco, seja ele coletivo, seja ele individual, está atrelado à própria atividade ou das más condições de trabalho impostas pela organização. E por fim, a ansiedade, que eu considero ainda mais notória e que há pela evidência da captura da subjetividade do trabalhador, é justamente o que ele denomina de ansiedade gerada pela fome.
em que o trabalhador ele se mantém no posto do trabalho, mesmo que negando a si mesmo, justamente para se manter uma ordem ainda mais imperiosa, que é a sobrevivência. Então, essa situação, esse cenário de fragilidade, ela tem um impacto diretamente na formação da subjetividade do trabalhador, né? De fato tem. E o impacto é tão grande que o trabalhador ele tende a assumir a organização como sua e, ao final das contas, ele reproduz o próprio discurso da organização, ainda que se mantenha o mesmo padrão remuneratório. Eu digo que falar em empregado chega até a ser uma ofensa hoje no mundo do trabalho, porque a moda é ser colaborador. Colaborador. Exatamente. E se, de certa forma, esse funcionário ele se sente ali fragilizado com isso tudo, ele pode causar nele a depressão, medo, angústia, Exato. Né, doutora? Ou ele será descartado do mundo do trabalho, que é o maior medo, porque o maior medo hoje do empregado é ser descartado do mundo do trabalho. E do desempregado é da falta dele. E esse medo é altamente manipulado pelo poder da força produtiva, já que quase inexiste o chamado direito de resistência. Muito bem. E como é a atuação da psicanálise na saúde mental do trabalhador nesse contexto? A dissertação ela teve a intenção de partir para a análise do aparelho psíquico, porque todo o corpo, a fonte inesgotável da energia humana está centrada no corpo, já dizia Freud. E a sanidade do aparelho psíquico, ou seja, a sanidade da personalidade, é essencial para que o corpo também esteja são. E quando há um distúrbio do aparelho psíquico, ele é perceptível a determinados órgãos do corpo. Então são variadas as doenças psicossomáticas hoje dentro do mundo do trabalho. Um indício disso é o incremento das estatísticas da Previdência Social do número de trabalhadores hoje afastados justamente por conta de depressão, síndrome do pânico, todas decorrentes da ocupação desenvolvida. E quais são as estruturas da psicanálise, doutora? Freud, e apesar das críticas apontadas a Freud, todas posteriormente vieram a confirmá-la, divide o aparelho psíquico em 3 estruturas. O primeiro delas seria o id. O id é o reservatório da energia humana. É onde há a alocação dos impulsos, instintos do ser humano. E ele é movido essencialmente pelo princípio do prazer. O ego, originário do id, embora seja também um tanto quanto imediatista, ele é a parte organizada do aparelho psíquico. E no âmbito de suas relações com as demais estruturas da psique, como o id e o superego, ele funciona como um mediador, não sendo tão imediatista quanto é o id, nem tão repressor quanto o superego. E por fim, o superego, ele já parte da nossa concepção de paradigmas sociais, que vem da introjeção primeiramente da figura dos nossos pais e depois pelas regras ditadas pela sociedade, que parte aí da cultura repressora, são os nossos códigos morais, na verdade. O grande objetivo da psicanálise é manter um certo equilíbrio dinâmico entre essas estruturas da psique. Mas o grande obstáculo hoje é justamente enfrentar o medo e a ansiedade que, no âmbito da relação empregatícia, decorrem do próprio contrato de trabalho, da própria subordinação a que está o trabalhador vinculado. Muito bem, doutor, o nosso programa está chegando ao seu final. Eu abro aqui um espaço para suas considerações finais, doutora. Eu chamo a atenção para a importância do tema, porque cabe a nós, aplicadores do direito, imprimir maior humanidade a essa relação tão conflituosa do mundo socioeconômico, principalmente se partirmos de uma leitura neoconstitucionalista imposta pela juridização da norma principiológica, do conteúdo axiológico, da teorização do direito material.
E esse movimento professa uma Constituição aberta e, dentro desse contexto, é necessário que se faça uma leitura do artigo 7º, inciso 1º da Constituição de 88, em que é vedada a dispensa arbitrária do trabalhador, mediante indenização e outros direitos, dando a essa norma plena efetividade. É essa visão que se empresta ao direito do trabalho, dando ênfase ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao valor social do trabalho, deveras impregnado no texto constitucional de 1988. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Nós conversamos com a juíza Fernanda Antunes Marques Junqueira. Ela é a juíza substituta da Vara do Trabalho de Vilhena. Você pode acessar esse programa, você pode rever essa entrevista, esse programa, acessando a nossa página no Facebook, facebook.com/Justica e Cidadania. Nós ficamos por aqui, até o próximo programa.